Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Vender, mais um episódio maravilhoso que a gente traz convidados extraordinários com histórias de sucesso, alguns desafios também que eles vão compartilhar aqui com a gente. E eu quero que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo tenha acesso à história e os aprendizados dessa convidada maravilhosa que vocês vão conhecer hoje aqui, que é nada mais, nada menos do que Zora Viana. Zora Viana, seja muito bem-vinda, minha amiga. A Zora eu conheci, gente, no Mastermind que a gente participa do First Class. E eu me inspirei na história dela, uma mulher forte, bonita, empreendedora, que tem muitos ideais, muita clareza daquilo que ela quer, onde ela quer chegar, que tem impactado a vida de milhares de mulheres no Brasil em mais de 50 países, ensinando como essas mulheres ganham dinheiro ensinando. Como mentoras, como educadoras, como professoras e como elas podem atingir o seu primeiro R$ 1 milhão sendo educadoras e professoras. Então, mulherada que está aí me assistindo, abre os olhos, abre bem os ouvidos, porque eu tenho certeza que você tem muito para aprender com essa mulher maravilhosa. A Zora é casada, mãe do Ícaro de 5 anos, a gente vai falar sobre isso também. E eu quero te dar as boas-vindas e agradecer pelo seu tempo de estar aqui com a gente e compartilhar tanto conhecimento que você tem nessa trajetória maravilhosa que você está construindo, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada a você. É um prazer estar aqui, Dani. Você é inspiradora, uma mulher vitoriosa. Tenho certeza que a gente vai desmembrar aqui vários pedacinhos da nossa história. A gente se conectou por conta de vendas. Eu sou apaixonada por vendas e tenho certeza que vamos contribuir muito com a mulherada que está acompanhando a gente. Obrigada. E a intenção, de fato, gente, vocês sabem disso, é contribuir, que cada podcast que vocês assistam do Pode Vender, vocês tenham insights, aprendizados que vocês consigam colocar em prática e que isso mude a vida de vocês e que vocês prosperem mais. A nossa grande missão é essa, vocês sabem disso, sair da sobrevivência, alcançar a prosperidade usando vendas como a principal ferramenta. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que é: quem é Zora? Como você se enxerga hoje? E depois a gente vai ter um desafio. Algo diferente, um quadro especial. Eu não estava sabendo, não assisti nenhum para ter referência. É isso mesmo, é muito tudo. Bom. Quem sabe faz ao vivo, eu tenho certeza que você vai sair muito bem. Muito bom. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Eu me considero assim. Eu acredito que o empreendedorismo, ele transforma a vida das pessoas. Então, todo mundo que encosta assim em mim, eu já dou um jeito de perguntar: mas você já tem sua mentoria? Mas você já vende o que você sabe, né? Você já transformou seu conhecimento numa mentoria para fazer dinheiro com toda a sua experiência? Então, se eu pudesse me definir de alguma forma, eu me definiria como uma entusiasta do empreendedorismo na área de mentorias. Maravilhosa. Agora, bom, eu sei que você tem uma história com vendas, né? Você ama vendas, assim como eu. A gente poderia ficar 3 dias aqui, gente, falando do tanto que a gente gosta. Eu acho que tem coisa que você nem sabe também, Vou viu? descobrir. Vou descobrir. Tenho várias perguntas para te fazer. A gente vai começar o podcast com um quadro muito especial. Então, pra gente começar esse quadro, eu vou pegar uma caixa. Ai, meu Deus do céu, gente. É um momento muito incrível. Bom que eu já tô combinando com a caixa, você tá na então paleta. A caixa me ajuda, né? Tá na paleta. Já houve, assim, uma sincronicidade. A gente já tá todo mundo aqui na mesma energia. Ó, é o seguinte. Esse quadro, a gente tem um elemento inusitado dentro dessa caixa, tá? E vai funcionar assim. Eu vou abrir a caixa e te mostrar o elemento que tem dentro. A audiência não vai ver ainda. Você vai olhar, eu vou te dar alguns segundos para você elaborar os argumentos que você vai usar para me vender. Nossa! Para me vender esse elemento. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se eu sou uma boa vendedora. É para dar risada. Então vamos E a gente vai passar por essa fase aqui agora. Eu vou te mostrar. Tá bom. Enquanto você elabora, eu vou passar um recado para a audiência, tá bom? Tá bom, beleza. Dá uma olhadinha. Posso olhar? Pode. Eles não podem ver. Aham. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Eles vão ter que adivinhar depois o que é? Você vai pegar e vai me vender. Vai posso pegar? Não agora. Tá Fica bom. aí pensando Espera. como que você vai usar os argumentos, tratar as objeções e tal. Enquanto isso, eu vou dar um recado para eles. O meu recado para vocês é o seguinte.
Se você ainda é um vendedor, um profissional de vendas, um líder comercial ou um microempreendedor, alguém que está começando o seu negócio e está com dificuldades para estabelecer estratégia de vendas inteligentes, você precisa entender um caminho previsível para atingir prosperidade através das vendas. Não é só contar com a sua boa vontade, com o desejo de vencer, ou com a sua intuição ou a sua habilidade de falar bem. Você precisa de metodologia para te ajudar a chegar no próximo nível e construir a sua jornada de prosperidade. Então, se você quiser conhecer os nossos programas de vendas, a nossa linha Prósperos para os profissionais de vendas, clique aqui no QR Code que está aparecendo em algum lugar dessa tela. Faça a sua aplicação, que o meu time vai ter total alegria de te receber, entender o seu momento e te ajudar a saber qual o próximo passo você precisa dar, tá bom? Então, se torne um vendedor próspero junto com a gente. E aí, tá pronta? Tô pronta, nasci pronta, minha Então filha. tá bom, é isso que eu gosto. Ó, vou abrir a caixa, vou falar a nossa frase importantíssima para dar esse start na venda. Eu tenho quantos minutos para fazer essa venda? Ah, uns 2 minutos, tá 2 bom? minutos. Tá bom? Tá bom. E aí Então você... não é high ticket, né? É baixo ticket. É, baixo 2 ticket. minutos eu já Se tava fosse high pensando no... ticket, tinha que ser uns 10 minutos. Não, é baixo ticket, é só pra gente dar uma soltada aqui. Ó, eu vou falar 1, 2, 3 valendo e vou falar a palavra. E aí você pode pegar e pode começar a vender, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3 valendo, Zora, pode vender. Vamos lá. Ô, Dani, quem faz limpeza na sua casa? Você ou você tem uma ajuda? Eu tenho uma ajudante. Então, você não põe a mão na massa, zero. Assim, mão na massa. só final de semana, quando Final ela de não semana. tá. Final de semana. Mostra suas mãozinhas assim. Ai, seu esmalte é lindo, né? É, você gostou? Eu adorei. Vermelho lasca, né? Lasca. Então, você sabe que toda vez que você lava a louça, é uma lascadinha. É, menina. Segunda-feira a Nossa. unha tá daquele jeito, né? Tá. Então, que tal? Luvas pra você utilizar no final Ai, de mas semana. não escorrega, não perde sensibilidade. Menina, você sabe que eu tenho dificuldade de usar luva? Sério? Dificuldade ou crença? Ai, não sei, viu? Quantas vezes você já usou? Poucas. Então, vamos experimentar? Pode ser. Melhor Tem testar, né? alguma coisa diferente nessa, assim? Que você Nessa acha que eu- luva, É. nessa luva tem. Ela é super resistente, tem uma durabilidade alta. Você não vai precisar trocá-la tão cedo. E o melhor é chegar segunda-feira com a unha intacta para a primeira reunião do dia. É verdade. Segunda-feira é dia de reunião lá no escritório, Não né? é? Eu sei Aí disso. não dá, né? Pra chegar com a unha Rotina de reunião. lascada. Não dá, não faz sentido. Então, bora, vamos começar a cuidar dessa mãozinha no final de semana? Aham. Quanto que é? R$10. 10 reais? Uhum. Mas daí... Ah, entendi. É o par, né, no caso. É o par. Aqui tá uma, mas Só- é só o pra par. demonstrar. Aqui tá uma, Tá mas bom. é o par. Vambora? Tá bom, vambora. Vale, Vou experimentar, vale. A unha Posso intacta testar? segunda vale Pra R$10, ver se não vale serve, não? que minha mão é grande. Então Deixa eu ver vai, se serve. testa. Peraí. Que ela tem que ficar altinha mesmo, Tem, sabe? né? É. Pra não molhar a roupa, né? Isso. Tá, Não molhar a olha. roupa e também não ficar escorregando. A que você comprou que ficou escorregando, com certeza era menor. Capaz. E aí ela acaba saindo mais, sabe? É, gostei. Gostou? Vou comprar. Vai? Gostei, vou. Então, Pix. Pix. Palmas Pix. pra nossa vendedora máxima do Pode Vender. Ei, amiga, muito bem. Comprei, hein? É, você Gostei, viu? hein, dessa abordagem aí, ó. É, Ela- tem que ir na dor. Isso daí que eu ia falar. Alguns elementos muito legais, assim, ó. Ela já conectou o produto com a minha necessidade. Já pediu pra eu mostrar a mão, a unha. E aí já falou assim, segunda-feira, né? Reunião. Não vai chegar Tem com a que unha tá intacta. lascada. Adorei. E, amiga, é o seguinte, me conta essa história aí dessa decisão de empreender Tá, há 10 anos atrás. tá bom. Por que você teve esse desejo? E quando você decidiu, aonde que você queria chegar? O que te motivou? Assim, você falou assim, eu vou começar e eu gostaria de, em tanto tempo, chegar em tal lugar com esse empreendedorismo. Como foi isso? Eu tenho tem um momento que eu tenho clareza de que eu decidi criar o meu próprio negócio. E é por isso que eu valorizo tanto esses momentos de podcast, porque foi com conteúdo gratuito também. Né? Olha que legal. Você lembra daquelas pílulas da CBN? Lembro. Aí tinha do Cortella, do Max Geringer, né? Aham. E mandaram uma pergunta para o Max Geringer. Eu adorava ouvi-lo. Eu era treinadora no corporativo, né? Então, ele era muita referência para mim. Aí mandaram uma pergunta assim. Tenho 40 anos de empresa. Do nada me demitiram. E agora o que eu faço?
E aí ele deu uma resposta que nunca mais saiu da minha cabeça. Hoje eu enxergo a resposta dele do outro lado, né? Mas naquela época eu enxerguei do lado da empregada. E ele falou assim: a empresa ela é uma grande máquina e ela tem várias pecinhas na engrenagem. Muitas vezes você é uma peça que começa a falhar, enferrujar, ou se ela trocar você por uma outra, ela vai produzir mais e tá tudo bem. Porque a empresa, ela zera a dívida dela com você todo mês. Toda vez que ela te paga, ela zerou a dívida dela com você. Então, às vezes, você só era uma engrenagem que ela precisou trocar. Não significa que você é ruim e não significa que ela não te agradece por todo o tempo que você ajudou aquela máquina a funcionar. E como empregada, aquilo bateu em mim do tipo, gente, eu vou ficar esperando ser trocada? Não. Eu vou criar minha própria empresa, porque daí eu não vou ser trocada nunca. Ai, sou eu que mando. Então, o primeiro impulso que eu tive foi de controle, né? Foi de autonomia, foi de ter poder. Tanto que depois que isso destravou na minha cabeça, cara, porque onde eu trabalhava, a gente batia ponto, né? Nossa, cara, bater ponto, pra mim, era um sofrimento. Quando eu decidi, sabe? E aí eu tava muito em dúvida, porque eu sempre fiz chocolate para fazer renda extra, né? Então eu trabalhava como treinadora e eu fazia chocolate. Trufa, ovo de Páscoa, tinha até revendedora mesmo. Olha, menina, já era empreendedora mesmo, você só não sabia. Só, exato. Eu só não tinha tomado coragem ainda, né? E então eu entrei num ciclo dos 22 aos 23 anos, eu entrei num ciclo de reflexão. Eu vou empreender com chocolate, que eu já faço isso, mas vou transformar isso num negócio sério, formalizar e tudo. Ou eu vou dar uma chance para psicologia, porque eu estudei psicologia. Estava terminando a faculdade, inclusive, na época. Comecei a trabalhar desde o início da faculdade com treinamentos. Então, já tinha 5 anos em treinamento e me formando. Eu falei, e agora? O que eu faço? E aí o peso do diploma vem, né? Que aí você fala, ai, mas eu vou jogar fora 5 anos, né? Uhum. E aí eu falei, vou dar uma chance para psicologia. E foi assim que eu comecei a empreender. Aí eu abri minha consultoria, né? Consultoria Atitude Emocional, na época. Abri, comecei a atender como psicoterapeuta. Também comecei a fazer trabalhos como coach e como orientadora vocacional, né? Que foi a metodologia que eu mais me conectei na época da faculdade. E comecei a trabalhar e atender. E aí eu fazia tudo, né? Você tinha 22 anos. Eu tinha 23 aí, 23. que eu levei um ano para decidir. Eu tinha 23 anos, comecei em paralelo. Então, eu trabalhava o dia todo, ajustei meu horário na empresa para das 7 às 16. Aí eu saía de lá, na época era Alphaville. A Alphaville é uma cidadezinha perto de São Paulo, né? Para quem tá acompanhando em casa. E aí eu atravessava e ia para Vila Mariana. Nossa! Porque eu sublocava uma sala dentro da associação que eu me especializava em psicodrama. Que era baratinho e tal. Eu falei, vou fazer aqui mesmo. E aí eu já fico para estudar, né? E aí eu comecei desse jeito. E aí você dava treinamento do quê? Menina, você tinha já turma de gente para treinar? Como que claro era isso? que não. Eu comecei do zero. Do -2. Do -2. Às vezes é mesmo. E aí, o que aconteceu foi... Eu tive o privilégio de ter escolhido uma formação em coaching da Suzy Fleury. E a Suzy, ela ensinava até a venda. Olha, que ela legal. ensinava até o método de venda. Ela não ensinava só ferramentas de coaching, né? Ela ensinava o método dela e ensinava como vender. E eu sou muito executora até hoje. Então, ela me ensinou um plano, eu falei, tá. Aí eu fiz conta. Se eu fizer 10 sessões de avaliação e fechar né? Já enxerguei um número. Então, para eu fechar 10, eu preciso fazer 100 na minha cabeça. E assim, eu coloquei de meta para mim. Então, eu tinha que ir buscar, no mínimo, 4 sessões de avaliação por semana para eu fechar a cada 15 dias, sabe? Aí, quando o negócio começou a acontecer, quando eu fiz a primeira venda,
aquilo começou a ganhar uma velocidade dentro de mim. E eu tinha muito claro, eu tinha que aumentar o volume de sessão de avaliação, que hoje é o nosso modelo de Insight Sales, né? Que é fazer diagnóstico, fazer reunião, fazer teste. Aí cada um tem uma nomenclatura. A nomenclatura da Suzy era sessão de avaliação inicial. Era assim que chamava. Que a gente avaliava a pessoa para ver se ela tinha perfil para passar pelo processo de coaching de carreira ou não. Na época, eu me posicionei para carreira. Eu sempre gostei, já tinha experiência disso no corporativo, então eu foquei nisso. E aí eu abri meu Instagram no dia 1 da empresa, comecei a gerar conteúdo, meu primeiro post já tinha CTA. Já tinha Olha, que máximo! Era uma reflexão, uma legenda criando consciência da pessoa e entra em contato e o meu número de telefone. O meu primeiro post, num outro perfil que eu tinha, Atitude Emocional, já foi assim. E daí foi. Então, eu só fui aumentando meta, sabe? Aumentando meta. E em 1 ano, eu cheguei e completei minha carteira de clientes. Então, eu tinha de 40 a 50 clientes individuais ativos. Caramba, que eu atendia de mês. maneira quinzenal. Caramba! Quinzenal. Teve um momento que você falou assim, que caiu a ficha. Eu falo que tem um momento da conta da prosperidade. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Ai, que delícia. Porque eu trabalhava numa loja, ganhava R$270 por mês para trabalhar das 9 da manhã às 6 da tarde num estoque, assim, cheirando mofo, sem ar-condicionado, dobrando lingerie o dia inteiro, R$270 no mês. Aí, nas férias, eu falei assim, gente, eu preciso ganhar um pouco mais, não tem condição. É muita pobreza, eu preciso pagar um dentista, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Aí, eu fui vender revistinha na rua. Era um kitzinho de revista com lápis de pintar. Eu vendia por R$5. Aí, R$3 era para ajudar uma instituição de criança com câncer e R$2 era para você. Pra mim. E aí, eu falava assim, vou levar uns 20 kits. Será que eu consigo vender? Aí, ia nos comércios. Meu pai falava, aqui tem um comércio, aqui tem outro. Pegava o guia, olhava lá o ônibus, botava na mochilinha. 2 horas depois, eu tinha vendido 20. Aí, eu ganhava R$40. Aí, eu falei, gente, 10 dias, R$400, né? Sabe essa conta que a gente faz? Eu fico lá um mês inteiro para ganhar 270. Meu Deus, que desgraça é essa? Então, essa conta que você fez do, poxa, se eu falar com 10, se eu converter 1, se eu tiver tantos clientes, daqui a pouco eu consigo ganhar mais do que o que eu ganho no corporativo. E aí que eu falo... a primeira venda. A primeira nem venda. foi isso, foi a primeira venda, já bateu. Você já ganhou mais. Eu já não ganhei mais, mas eu já tive essa sensação de... Nossa, então se eu fizer mais uma, já deu mais. Exato. Entendeu? Exato. Então, ali já foi muito claro, assim. É lógico que eu entendia o porquê era tão diferente. Porque eu acho que tem muita gente que fica num ciclo de rebeldia, né? Mas por quê e tal? Mas é outra dinâmica, né? Porque quando você vai trabalhar com vendas e vai empreender, você é responsável por tudo, né? Quando você trabalha no corporativo, você é responsável pela sua tarefa. Fim. Então, existe preço nisso. Né? Com certeza. Então, eu não fiquei muito nesse ciclo assim, da rebeldia, do porquê é tão diferente assim. Eu olhei aquele caminho e fui, sabe? Mas essa sensação que você teve... Eu acho que eu tive em alguns momentos ao longo da minha jornada, sabe? É como se a gente fosse subindo um degrau, né? Em cada uma delas. Mas a que mais me marcou foi quando eu vendi meu primeiro e-book. Como foi isso? Porque eu já tinha... foi em 2015. Então, 2013, 14 e 15. Foi só como coaching individual e treinamentos pontuais. Beleza. Aí a gente... Quem trabalha no A1 entende isso, né? Aí a gente... tem um resultado bom, então eu cheguei a ter um resultado de 40, 50 mil por mês, só atendendo individual, 0 dor de cabeça, só uma secretária, gerando conteúdo orgânico no Instagram. Só que o empreendedorismo é assim, né? Você não para, né? E aí eu comecei a olhar, falei, o que eu tenho que criar? Qual que é o primeiro produto? E aí, sem orientação, sem mentoria, o primeiro grande produto que eu criei foi um e-book de R$19,90. E aí, o que aconteceu? Quando eu lancei esse e-book, como eu já tinha 3 anos de audiência, eu vendi 250 unidades. Caramba! Numa live, entendeu? Eu abri uma live no Periscope e vendi 250 unidades. Aquilo, por mais que o faturamento foi pequeno, porque o valor do produto era muito pequeno, aquilo me despertou uma chave que eu falei, gente, existe algo que eu não estava enxergando até agora, né? Só que aí veio o desafio de
Tá, deu bastante resultado, porque eu vendi 250 vagas, só que não batia ainda o valor do meu processo de coaching. Aham. Né? Porque nessa altura, meu processo de coaching individual já custava 10 mil. Aham. Então, para compensar, a conta não fechava. Uhum. E aí, eu entrei na busca do produto, sabe? Então, na busca do produto digital que fizesse mais sentido para mim. E que me conectasse mais financeiramente também, né? Porque aí é uma outra jornada. Mas eu acho que esse foi o momento mais marcante, assim. Foi quando eu destravei para escalar. Tá. E não para continuar no 1 a 1, sabe? Eu acho que esse é meio que um processo que a gente vai vivendo, porque você começa como vendedor, depois Isso. você identifica que você pode se tornar uma empresa, aí você vira uma eu-presa, Isso. que depende de você, às vezes, com uma ou duas pessoas te ajudando. Isso. Só que, geralmente, quando a gente é eu-presa, a entrega do produto ou do serviço depende ainda 100% da gente. Uhum. Ou seja, a gente não tem um negócio. A gente tem mais demanda, porque daí a gente ainda tem que vender, entregar e ainda administrar, entendeu? E ainda fazer o marketing. Exatamente. E aí, qual que é o próximo passo disso? É você, de fato, profissionalizar a sua empresa e tentar identificar uma esteira de produtos Isso. que, inicialmente, talvez dependa de você, mas a ideia é que no médio e longo prazo não dependa mais diretamente. Aí sim você vai ter um negócio de verdade, né? E você identificou isso muito cedo, você era Sim. muito nova. E muito ainda cedo em relação a esse mundo digital, porque a educação, acho que nos últimos 5 anos, ela veio crescendo assim, fortemente no digital. Você já estava antes disso acontecer. Como que foi depois disso, assim? Então, você fez o e-book, aí você falou, cara, eu preciso criar algum produto que não seja um e-book, que tenha maior valor agregado, mas que substitua as minhas horas que eu estou vendendo para entregar um sistema, né, de coaching. Sim. Aí, quais foram as ideias que você teve? Como que você construiu? Quem está em casa, que está nessa fase, presta bem atenção. Como que a gente rompe essa barreira e começa a profissionalizar? Porque hoje ela tem uma empresa há 10 anos que tem milhares de alunos no mundo inteiro. E assim, ó, eu vou falar o que aconteceu comigo, mas não é o que você deve fazer, porque eu já sei Tá bom. como. Então, vamos deixar e falar no final como Tá eles bom. têm que fazer Tá bom. para eles não cometerem os mesmos erros, né, que eu cometi. Mas que eu também acho que faz parte da jornada, né? Quando aconteceu isso, foi em 2016. Em 2017, eu engravidei. E aí, o que acontecia? Eu tinha os atendimentos individuais e mais encontrando o produto. E aí, testei, né? Vários modelos e tudo. Quando eu engravidei, eu mudei para a Itália. Passei 1 ano na Itália. E todo mundo que já morou fora ou quem mora vai me entender. Quando você mora fora, acontece um silêncio dentro de você. Esse silêncio é porque você tem menos troca, tem o fuso, você se distancia, você não tem happy hour, não tem encontros para ir. Isso diminui muito o barulho. E aí você entra em contato com você. Então eu costumo brincar que eu tive gêmeos. Eu tive o Ícaro e eu também criei o meu método. Então, por estar afastada, eu consegui organizar minha cabeça. Por quê? Embora eu comecei com o método da Suzy como coach, o que acontece? Na medida que você vai aplicando, você deve ter vivido isso, né? Você faz um curso, aí você começa a aplicar. Quando você vê, você já está fazendo de um jeito que não era mais o que você aprendeu, mas não é um jeito de alguém, é um jeito seu. Né? Que eu costumo dizer, eu defendo um lema que o nosso óbvio é o milagre de alguém. Né? Então, Nossa, que lindo isso. O seu óbvio Nossa. é o milagre de alguém. Quando eu fui para longe, eu falei, bom, o primeiro passo para eu escalar meu negócio do jeito certo vai ser criar meu método. Vai ser organizar como eu faço, né, as coisas. E eu comecei esse processo de organização. Né? E como eu sou treinadora, sou psicóloga, então eu tenho essa bagagem. Eu tenho uma mente mais organizada, sabe? Mais estruturada. Então, para mim, foi muito leve fazer esse processo. Quando eu terminei, que eu falei, eu vou criar um curso de como eu faço coaching. Porque isso vai ser o meu método, né? Tá bom. E aí, quando eu vi isso criado, eu falei, meu Deus, isso tem muito valor. Sabe? E foi junto com o Ícaro, esse processo. Quando a gente decidiu voltar para o Brasil, eu falei, eu vou voltar lançando a minha formação. E aí eu lancei a minha formação em coaching.
a R$4.500. Então, saí de R$19,90 para Olha, R$4.500, né? high ticket. Passou a ser high ticket. É daí pra cima, minha filha. Eu não vendo nada menos que 4 mil. E aí, quando eu fiz esse movimento, e um monte de gente comprou. A primeira turma tinha 20 pessoas. Uau! Pra mim era muita Aham. gente, né? E eu falei, meu Deus. Aí eu tive outro episódio de prosperidade, sabe? Eu falei, cara, se 20 Aham. pessoas me pagaram 4.500 para aprender meu jeito de fazer coaching, tem um outro espaço no mundo que eu também não estava enxergando, sabe? E aquilo foi muito impactante para mim. E aí eu me apaixonei. Porque eu sempre fui treinadora, né? A minha jornada no corporativo começou como treinadora de integração. Né? Treinamento de integração é aquele treinamento... Agora é bonito o nome onboarding, né? Boas-vindas, enfim. Cada empresa tem um nome. E aí é como se eu tivesse voltado para quem eu era. É porque eu fazia no 1 a 1, mas aí eu passei a ensinar outras pessoas a fazer isso. Nossa, eu quero chegar nesse ponto. Ó, vê se faz essa lógica aqui. Eu tô tentando criar um passo a passo de tudo que ela tá falando. Se você se vê como essa pessoa que ou já é um profissional de vendas, ou já é um profissional de vendas que está visualizando ter um negócio onde você seja inicialmente o principal vendedor, mas depois você tem uma necessidade maior de expandir um pouco o seu negócio. Então, você começa como profissional de vendas, depois você tem uma eu-presa. Depois dessa eu-presa, você vai para um próximo passo, que é criar um método. Isso. É você ter a capacidade de desenvolver um produto seu, que tem a sua identidade, a sua inteligência. Isso, a sua personalidade. Sua personalidade e juntar com teorias que você estudou, mais a prática que você viveu. Isso. E essa é a exclusividade da gente ser quem a gente é. Você pode fazer 10 cursos diferentes com 10 pessoas diferentes. É o 10 seu cursos óbvio. com o mesmo tema, com 10 pessoas diferentes. Você vai aprender coisas diferentes. Porque cada um vai colocar um pouco da sua essência. E normalmente, o nosso método, ele é muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples. Quando eu comecei a estruturar, e hoje já acompanhei centenas de pessoas que criaram seu próprio método, então eu tenho base para falar isso. A gente acha que é muito complicado, mas é muito mais simples. Porque, veja, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, sou neuropsicóloga. Beleza. No meu método, os 3 fundamentos, as 3 teorias que eu ensino são fases de desenvolvimento da pessoa, baseado no sociodrama. Então, que faz parte do psicodrama, mas é uma ferramenta de uma teoria dentro do psicodrama inteiro. Tá. O outro, funções executivas, que ensina toda a parte cognitiva do nosso cérebro, né? Você sabe muito bem disso. Que é um dos elementos da neuropsicologia. Tá. E inteligência emocional. Para a pessoa aprender meu método de mentoria, ela precisa aprender esses 3 elementos. Só que qual que é se eu fosse na intuição, eu queria falar tudo, ensinar tudo, compartilhar tudo. Imagina a quantidade de coisas, né, que você já estudou, que você fala, meu 10 Deus anos, do céu, né? não 10 precisa, anos estudando é muita coisa. Ninguém precisa saber tudo isso. Então, o grande exercício na hora de criar o próprio método é você criar para formar outra pessoa. E não criar para você. Tem que ser simples. Simples, tá. Simples. E não é criar para você. A gente tem mania de criar pra gente. E não criar para formar alguém. Entendeu? E aí fica mais complexo. Por quê? Porque como a gente já sabe todos os fundamentos, a gente tem muito mais facilidade de entender. Mas a simplicidade nos processos e nos métodos é o que faz qualquer pessoa entender aquilo que você faz. Isso. Então, se o que você faz, você consegue explicar para uma criança de 5 anos, ela vai entender. Ou para um idoso de 80 anos, ele vai entender. Então, tá fácil, é fácil de replicar. É isso. Então, aí você sai de vendedor, vira o meu presa, cria um método, depois você vai para uma terceira fase, que é a escala. Aí você fala assim, bom, agora... Essa jornada, essa na mesma proporção que ela é boa, ela dói. Dói. Ela dói. Como que foi isso, assim? Porque aí você falou, agora eu tenho um pode método... falar palavrão? Melhor não, né? Pode, fica à vontade. Como que foi isso, assim? Porque você falou, agora eu tenho um método, as pessoas compram o meu método, só que agora eu tenho que vender esse método para muitas pessoas no mundo inteiro. Sim. Como que a gente cria isso? Como que você começou a fazer, as principais dificuldades que você teve? E nesses 10 anos, nesses 10 anos que você tem empresa,
Quando que você acredita que você falou assim, eu consegui chegar num formato de escala? Quanto tempo levou? Olha, 2018, 19, 20, 3 anos. 3 anos para chegar num formato de escala onde Porque não você é tinha uma previsibilidade de vendas. Porque não é só o formato da escala, né, Dani? É o produto, é a rotina de entrega desse produto. É essa entrega, a gente estava falando antes de começar, a entrega do produto não depender só de você. Então, é você ter um time que entrega o produto, Tá. sabe? Então, o nosso primeiro pico de escala, ele veio em 2020, que foi quando eu destravei outras pessoas entregarem junto comigo. Foi quando eu destravei um formato que não fosse ao vivo, Tá. que tivesse mescla, né, de gravado e ao vivo. Foi quando eu destravei tráfego pago, Tá. que eu levei, 2013, 7 anos para começar a investir em tráfego pago. Caramba, tudo que você vendeu antes foi no Tudo orgânico, boca a orgânico. boca. Tudo orgânico. Uau. Tudo orgânico, indicação. É que eu sempre fui uma máquina de produzir conteúdo. E 2013 a 2015, 2016, por exemplo, todo mundo recebia tudo, né? Não tinha essa... Hoje em dia, você posta, 2% da tua audiência vê, 3%, 5%. Antigamente, eu não sei se você tinha Instagram em 2013, mas meu Instagram era bom dia, boa tarde, boa noite. A gente via todo mundo. Você não ficava sem ver. Então, isso me acelerou muito. E toda plataforma nova que entrava, eu entrava também. Então, eu percebi que eu estava envelhecendo no empreendedorismo quando saiu o TikTok. E aí, eu falei, ai, que preguiça. Aí eu, nossa, tô envelhecendo. Meu Deus. Porque saiu o Snapchat, eu entrei. Saiu o Periscope, eu entrava. Tudo que lançava, eu tava dentro, sabe? Olha. E isso me acelerava muito. E eu sempre fui muito boa no vídeo. E o vídeo converte rápido, né? Então, isso me ajudou, mas acabou sendo uma muleta para eu atrasar entrar no tráfego. Tá. Mas, enfim, o tráfego foi uma alavanca muito importante. Certo. 3 anos. Produto, time, formato de entrega, tráfego. Tráfego pago. Tá. Tem pós-venda também, né? Que é uma coisa que, dependendo da Tem. quantidade de alunos, que você tem milhares de alunos no mundo inteiro, tem algo que tem que ser estruturado depois também, Sim. né? É que a gente tem um lado, a gente sempre foi muito bom na entrega. Aí eu acabo entendendo o produto como pós-venda. Tá bom. Sabe? Eu vejo como uma coisa só. Então, por isso que tá junto. Mas é bem importante destacar. Então, isso foi 2021. Foi 20 para 21. 20 para 21. Então, tem 3 anos Tem. que você tá aí nessa escala. Como que tá Isso. hoje? Tá. Onde você chegou? Hoje, Com toda- vamos lá. Hoje o nosso maior método de vendas é o Inside Sales. Tá bom. E o nosso fluxo é atrair pessoas novas, gerar conteúdo, distribuir esse conteúdo para as pessoas, tem uma inteligência na construção desse conteúdo, né? Que segue um funil de construção de conteúdo e atração de pessoas qualificadas, né? Hoje, nosso formato de venda, ele começa num formulário de interesse. Esse formulário de interesse, ele faz uma pré-qualificação daquela pessoa. Porque a minha vendedora não vai falar com todo mundo. E muito menos com todo mundo do mesmo jeito. Então, você sabe disso, né? De cada lead, ele vai ser tratado, né, da forma que ele precisa. Mas hoje, a gente está concentrado, o nosso produto evoluiu. O Diamonds é uma aceleradora de mentoras. Então, hoje, eu me posicionei muito focado em mentoria. Eu acredito muito que mentoria é o novo modelo de educação, tá? Porque a mentoria, ela une a parte de ensinar, ela une a parte de acompanhar, ela une a parte de se relacionar. Então, esses 3 pilares, para mim, eles são fundamentais para o novo jeito de aprender, o novo jeito de ensinar, a nova forma que as pessoas estão vivendo. Então, de todos os tipos de educação, eu acredito que a mentoria é com maior potencial de escala, de resultado, de conexão e de recorrência. Né? Porque uma das coisas que eu precisei ajustar no meu modelo, e isso aconteceu de 2020 para cá, foi encontrar produtos renováveis, né, que gerava recorrência. Porque o grande desafio de quem começa a trabalhar na área da educação, no mercado digital, por exemplo, é você vender. Você bem comentou da esteira de produtos, né? Eu acredito muito no modelo de esteira.
é você vender novamente para o mesmo cliente. Então, tem aluna mentorada nossa que está com a gente há 10 anos. Que fez Nossa. psicoterapia comigo, fez coaching comigo. Ela fez tudo. Tudo que eu lancei, ela fez, sabe? Aham. Então, eu acredito muito que a pessoa, sim, ela continua comprando de você, mas que se você desenha um produto, que esse produto ele já gera a intenção de recorrência, fica mais leve o modelo de negócio, Uhum. tá? Então, Faz sentido. hoje a nossa aceleradora de mentoras, ela é esse produto. Então, a pessoa entra do zero para fazer o primeiro R$ 1 milhão com mentorias, Caramba. né? E Você isso tem estatística de em quanto tempo uma aluna consegue? O seu foco é mulheres, assim? mulheres, só Mulheres, mulheres. só mulheres. Só mulheres. Quanto tempo uma aluna que entra para falar assim, bom, eu vou me tornar uma mentora e eu quero fazer exatamente o que a Zória fez. Ela vai me orientar porque você ajuda ela a ser uma mentora, desenvolver o método dela e a vender o método dela e atingir E esse primeiro escalar o milhão. método E escalar dela. o método dela. Tá. Quanto tempo geralmente leva? O prazo, a nossa metodologia é para ela realizar isso em 1 ano, Tá. tá? Aí a gente vai ter aquela que se dedica mais, aquela que se dedica menos. A gente tem a variação, mas a metodologia ela foi desenhada para ela alcançar isso em 1 ano, Tá. tá? Legal. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Para quem tá começando agora e vai Tá bom. montar um time de inside sales, Tá bom. como que você auxilia essa pessoa? Se você estiver sentada com a pessoa aqui, quais são as informações mais importantes, as coisas mais importantes que ela não pode negligenciar? Essa é a Tá. primeira pergunta. Tá bom. Quero montar um time de site sales. Ela precisa ter SDR, precisa ter um pré-qualificador, precisa ter close. Como que ela escolhe isso? Isso depende do ticket. Na minha visão. Tá, sua visão. Qual que é a Tá. sua visão? Vou montar um inside sales. O que eu não posso falhar? A primeira coisa que você não pode falhar é você terceirizar. Eu não acredito no inside sales que decola com você terceirizando isso. Ah, contrata para mim. Porque o pessoal adora fazer isso, né? Ah, terceirizar um time de inside sales, você Isso, fala. é. Você acha que não recomendo. funciona. Tá bom. Aham. Eu acho que não funciona, não recomendo. Tem que ser próprio. Tem que ser próprio. Tá bom, Tem time que sentar próprio. a bundinha na cadeira, entendeu? Aham. Você tem que fazer a rotina de vendas por pelo menos 15 dias. Eu não acredito em você criar um insight sales se você não sentou na cadeira para fazer rotina de vendas. Como que é isso? Vamos lá. Fazer Rotina, o mesmo que a que é venda? rotina? Explica fazer para a eles o venda. que é a rotina de vendas. Rotina, Rotina de vendas hoje, as nossas closers, elas têm uma meta de 150 reuniões por mês. Isso vai significar 8 reuniões por dia. Então, é como se fosse 8 atendimentos. Eu calculo tudo em atendimento. Porque as minhas mentoradas, elas geralmente vêm do 1 a 1, né? Que é a minha história, então elas acabam se conectando com isso. Sim. Então, tem que fazer 8 vendas. Tem que ficar pelo menos 15 dias, fazendo 8 reuniões por dia. Por quê? Eu acredito muito em você construir o seu próprio modelo. Tá? Eu não acredito em modelos do mercado. Tá. Modelo pronto. Então, eu acredito em você criar o seu modelo, tá? É lógico que uma mentorada que aprende um modelo de venda de mentoria comigo, ela vai alavancar mais rápido do que ela criar sozinha. Mas ela vai ter que passar pelo processo de adaptação. E eu não acredito em terceirização disso. Porque quando você terceiriza, você enfraquece. Sabe? Então, Você leva mais tempo, talvez, para identificar os gaps e isso te faz exato. performar com mais lentidão, talvez. Então, parece rápido, porque eu vou terceirizar e ela vai formar meu time de 30 pessoas para vender minha mentoria. Eu não vi dar certo em nenhum lugar ainda. Pode ser que dê, e eu não conheço, mas essa é a minha história. Tá bom. Então, eu acho que tem que sentar. Então, a primeira bom. coisa é não delegar. Segunda coisa é fazer a rotina de vendas você. Sabe? É você receber ou não. É você entender, poxa, o teu produto é bom mesmo? Porque se você fizer 30 reuniões e não vender nenhuma, talvez seu produto não seja tão bom quanto você acha. E tem um defeito em quem vende mentoria, que é superestimar o produto. Porque Olha lá, hein? Presta atenção nisso que é importante. muito. E eu acho que isso serve Para qualquer pra coisa. qualquer coisa. Também acho. Quando a gente é o produto, ou a gente criou o produto, pode ser educação, pode ser físico, a gente tem a mania de superestimar o produto.
te olha e fala, nossa, esse produto é Que incrível. nem filho, né? É igual filho. Seu filho não tem defeito. Exato, leva na terapia para fazer uma análise, né? Pra gente enxergar o defeito. Então, eu acho que tem que passar pela rotina de vendas para poder fazer esse filtro, sabe? Então, esse é um ponto que eu não abriria mão. Terceiro é documentar. Você tem que transformar o teu script num método para você replicar. O que adianta? Você contrata 3, 4 vendedores e você nem tem método. Ah, vai contratar e esperar que ele vai criar script? Não vai, você vai contratar vendedor sênior. Vendedor sênior não vai querer trabalhar para você, para começar. Ou eu tô errada? Entendeu? Depende da sua capacidade de pagamento. E como você está começando, talvez você não tenha uma capacidade de pagamento ainda tão boa. É essa conta que eu faço. E você também não tem como mostrar para ele que ele vai rampar em 45 dias, porque você está começando. Você não sabe das suas métricas. Sim. Como é que você vai convencê-lo? Então, eu não acredito em você construir um inside sales sem você ter sido a sua vendedora. Tá. Então, primeiro tem que ser a sua vendedora. Outra coisa é achar que o mais comunicativo é o melhor vendedor, né? Esse recado aí, gente. Tem que pegar. Aumenta o som. Exato, tem que pegar. A nossa venda hoje, ela é muito processual. Porque a gente já desenvolveu o script, a gente tem o formulário de qualificação, a gente tem muita clareza do produto. Então, eu acho que isso é um erro que as pessoas cometem de começar a contratar. E eu cometi esse erro também, tá? Contratar o vendedor na expectativa que ele crie o processo. Ele não vai criar. É você que vai ter que criar para treiná-lo. Né? Tá. Então, e normalmente, como a venda no Inside Sales é processual, pessoas conformes, geralmente, não é uma regra, mas geralmente tende a ter mais resultado do que as pessoas mais extrovertidas, mais comunicativas, porque é uma questão de estatística. Elas tendem a ser menos cumpridora de regras, elas tendem a ser mais ousadas, mais menos processo. É natural isso. Então, eu focaria mais em pessoas mais conformes, sabe? Para começar. Sério? Nossa, é uma quebra de crenças pra mim. Sério? Opa! Nossa, meu comercial é 80% conforme. Minha líder comercial é conforme. Sério? Dominante e conforme, né? Tá. Tem um dominantezinho aí. Tem que ter um pouco de I também, né? Por conta dessa comunicação. Tem. Mas você acredita que nesse caso do Inside Sales, o método, eles serem mais metodológicos e cumprir exatamente o script que você desenvolveu, dá mais resultado do que se eles forem mais conectivos, mais de improviso, sabe? Porque vendedor influente tem muito disso, né? Ele é o cara que gosta de improvisar. Exatamente. Só que aí você não cria padrão. Se não cria padrão, não tem previsibilidade. Aí, se ele tá bem-humorado, bom. Se ele tá mal-humorado, ruim. Se ela tá de TPM, ruim. Se ela não tá... Entendeu? Então, para nós, o modelo que mais funciona é esse. Quanto que você acha que é o ticket que justifica ter um time de inside sales? Ai, que perguntinha perigosa. Olha, antigamente, eu recomendaria a partir de 3 mil, sabe? Mas hoje em dia, eu tenho percebido, tenho muitos amigos, né, do marketing digital, tem muitas mentoradas também que já fazem lançamento e estão colocando o Inside Sales como um suporte, né? Um a mais para o lançamento. E lançamento, geralmente, é para produto de R$1.000, R$2.000. Então, diante dessa estatística, e quando a gente olha para o mercado, se você vê no varejo, né, um produto de R$300 precisando de uma vendedora para vender, então eu acho que não tem muito essa referência. Não tem muito esse limite. Que vai mudar é a métrica. Porque para você ter um vendedor para vender um ticket de 300, então ele vai ter que vender 100. Né? Se é um ticket de 20, ela pode vender 10. Né? Porque são vendas mais complexas. Exato. Então, eu acho que é na métrica que você vai ver se a conta fecha ou não. Eu acho que na margem também. Também. Né? Porque daí é o que você consegue identificar. Se o produto é muito baixo, você tem que pagar uma comissão melhor. Porque senão o cara não vai ganhar nada. Né? Ou ele vai ter que vender muito. Isso. Mas eu também concordo com isso. E tem um outro fator que eu acredito que, né, é que a gente tem muita oferta, principalmente no mundo da educação. Com a expansão do marketing digital,
As pessoas, elas têm muito mais opções agora. Sim. Todo dia você entra no Instagram, você tem alguém oferecendo algum tipo de curso de alguma coisa. E o fator humano ajuda muito Exatamente, a fazer é aí o que eu ia chegar. fechamento. É aí que eu ia chegar. Se você consegue colocar dentro do seu processo uma venda mais humanizada, onde seja conduzido por alguém com uma metodologia que vai tirar dúvidas daquelas pessoas, se você tem um produto de 1.000, mas tem uma margem boa, talvez para Sim. você melhorar a sua taxa de conversão, já seja interessante você ter um time de inside sales. Sim. E aí, lá na sua estrutura hoje, você tem quantas pessoas no seu time? Hoje são 10 pessoas no comercial. 10 pessoas. E tem SDR ou vai para closer direto? Você faz qualificação no Forms e já vai direto para o closer, ou você coloca um intermediário para confirmar se está qualificado mesmo? O nosso formulário, a gente já conseguiu chegar numa evolução que ele já qualifica bastante. Mas a gente já percebeu que quanto menos formulário e mais humanização, menos eu perco. Interessante Tá? esse dado. Porque pessoas ficam pelo caminho no formulário. Geralmente as pessoas mais ocupadas, que são as melhores pagadoras, Exatamente. ficam pelo caminho. Então, o humanizado, ele sempre vai converter mais do que o automático. Mas é tudo momento. Se você Sim. não pode pagar 2, Aham. até porque uma SDR, no nosso caso, ela preenche a agenda de 3. Aham. Então, você não precisa de uma SDR e uma closer. Você só vai precisar de uma SDR quando você tiver 3 closers. Aham. No, A sua seguindo SDR as minhas marca métricas. quantas reuniões por dia hoje? Eu não tenho o número de cabeça. Mas, pensando na métrica, ela vai agendar uma média de 15 a 20 reuniões por dia. Nossa, é Entendeu? bastante. É bastante. 15 a 20 por bastante. dia. Por dia. Porque ela agenda para 3, né? Uhum. Então, ela agenda para 3. E você, falando assim, em métricas saudáveis, né? Hoje você tem uma... Como que você organiza essa máquina, né? Porque daí é a construção dessa máquina de vendas. Que é uma coisa, gente, que não é tão simples assim. É Não. complexa. Na Porque teoria é lindo. teoria é maravilhoso. Na Você recebe prática. tantos leads e tal. Como que você faz esse funil, assim, Zória, pra gente trazer mais clareza? Eu acredito de verdade, eu vivo esse momento também do Inside Sales, né? E eu acredito de verdade que tem muitos empresários que estão caminhando para isso nesse momento. Muito. Que entenderam a importância de ter um time de Inside Sales e que passam muitas dificuldades, né? O Germano fala muito isso, né? É. Todo mundo começou com lançamento. Que maravilha, precisa de um time pequeno e tal. Aí agora que o lançamento não dá tanto ROI, nossa, descobrimos algo incrível. Vendedor. Existe desde sempre, Não, né? antes era só recuperação de carrinho, meu filho. Você fazia o lançamento, era maravilhoso. Só recuperava o carrinho. Agora não, agora a venda precisa mesmo acontecer. Como que é essa métrica? Hoje, a maior parte do seu faturamento vem de investimento em tráfego? Ou ainda é muito do orgânico daquela fase que você estava lá atrás? Não, esquece. Quantos por cento? Como que tá essa proporção Não, hoje? a nossa 100%. empresa só existe por causa pelo do tráfego. Esquece. Ótimo. Porque Viu? assim, Importante você pensar nisso. É que eu sou uma entusiasta do tráfego pago também. Não, Como eu minha também. vida ficou muito mais leve depois que eu comecei a usar, então eu sou super a favor. É porque assim, o que acontece? Mesmo uma venda que é orgânica, ela vem porque eu atraí seguidor de Com maneira certeza. paga. Com certeza. Não tem saída, né, gente? O tráfego pago é a nossa vitrine. Então, se você tem uma loja no G3, no estacionamento do shopping, lá que ninguém acessa, você vai ter um resultado. Se você tem uma loja em frente ao elevador, próximo à praça de alimentação do shopping, você vai ter um resultado muito melhor. Então, Exatamente. esse é o comparativo que geralmente eu faço em relação ao tráfego pago, tá? Eu não tenho os números tão claros assim para trazer para você, mas hoje o nosso funil acontece: atrair seguidor, distribuir conteúdo, gerar a atração para o formulário, tudo roda através de um formulário para lead quente e para lead frio parecido com quente. Como assim? Chama lookalike, Tá bom. tá? Aham. Então, a pessoa, vamos lá, ela é mentora no A1, consultora para a empresa e ela quer escalar. Tá. Aí ela preencheu. Eu consigo rodar para o tráfego, para pessoas que não me conhecem, com uma personalidade parecida, com características parecidas com essa aqui. Aham, Para sim. eu rodar para quente e para frio, tá? Sim. Mas quem mais fecha? Quente.
Quem já me Aham. viu, quem assistiu um podcast, quem assistiu uma live, quem viu meus stories, ela tá Aham. muito mais aquecida. A minha máquina, hoje, ela não funciona sem ela assistir meu conteúdo, Tá bom. tá? Então, isso é importante. Por quê? Mentoria, ela depende de uma líder. A mentoria ainda não é um produto tão popular quanto uma escola de inglês. Uhum. Entende? Eu acho que vai chegar. Daqui Aham. 10 anos, vai chegar nesse nível. Mas hoje não é. Aham. Então, ela tem que se conectar com a líder daquele movimento. Que Tá. hoje sou eu, né? E aí, cai na minha SDR. Tá bom. A minha SDR qualifica com perguntas. Então, existem perguntas já automáticas que ela vai fazer para essa pessoa. Para Uhum. entender se ela é um lead potencial. Eu vou falar Uhum. palavras mais simples. Se ela é uma Isso. pessoa potencial para comprar. Tá Ela bom. aí ela vai agendar um diagnóstico com a minha especialista, que é a vendedora. Uhum. Nesse diagnóstico, a minha vendedora vai avaliar. Poxa, essa pessoa tem perfil para ser mentora? Ela tem potencial para escalar? Ela tem. Aí ela vai avaliar tudo isso seguindo o script que a gente tem. E no final ela vai dizer se ela tem potencial ou não. Se ela tem potencial, ela vai apresentar o Diamonds, que é a nossa aceleradora de mentoras. Se ela Aham. não tem, ela vai encaminhar a pessoa para continuar acompanhando o conteúdo gratuito, para amadurecer. Às vezes até tem pessoas que querem mentorar, mas não tem resultado. Uhum. Como é que você vai aconselhar alguém se você não tem resultado? Uhum. Então, você tem que criar seu curso online, dar treinamento, aprender uma metodologia pronta de alguém para educar e Replicar, desenvolver sim. pessoas, não mentorar, entendeu? Tá, Então, ela sim. vai fazer esse filtro Tá. na hora da reunião ali do diagnóstico e encaminhar a pessoa da melhor forma, faz o fechamento e aí começa o onboarding. Tá Bora bom. buscar o seu milhão, entendeu? Gente, entenderam? Captaram? Assiste quantas vezes for necessário para Exato. você entender, porque não é uma coisa simples. E eu não escondi nenhuma etapa, é É maravilhoso. exatamente É isso. exatamente isso mesmo. Agora, quando chega os forms, vem lá uma quantidade. O forms é um formulário que a pessoa preenche e ali, baseado nas informações que ela coloca, a gente já consegue identificar se ela é uma pessoa de potencial mais frio, mais morno ou mais quente. Geralmente, o seu time de SDRs atendem quem? Os mornos e os quentes. E faz o que com frio? Hoje, a gente fala com todo mundo. Fala com todos. Hoje a Tá. gente fala com todo mundo ainda, Aham. porque a gente ainda tá refinando persona, entendendo. Tem muita gente que ou mente ou aperta sem querer no formulário, sabe? Então a gente ainda tá falando com todo mundo, tá? Eu tenho uma outra empresa que já está mais madura, já roda sozinha, eu acompanho mais no nível gerencial, ela já tem mais clareza. Agora que a gente está começando a falar só com quem é qualificado. Quem não é, a gente nem fala, Tá. entendeu? Entendi. Beleza, me fala qual que é o próximo passo da Zora. Onde você quer chegar? Sabático. Primeiro que Pode ser tirar um olha, sabático. tô dizendo que assim, eu nem posso ainda falar isso, porque isso aqui tem 10 anos de estrada, né, gente? Eu tenho muito que aprender com ela. Mas olha, você sabe que é um sonho. Exatamente. de Tá quem no empreende. tá no meu top 10 aí, antes dos 40. Bom, vamos lá, mas brincadeiras à parte, o nosso próximo passo é tração, porque assim, ó, existe a escala, aí existe a tração e existe a alavancagem, né? No Diamonds, a gente está na fase da tração, então a gente ainda está entendendo as métricas, refinando, porque não adianta você escalar se você não azeitar. Tem uma palavra que eu uso muito, que é o azeitamento, né? O azeite, ele não tem que ficar ali apurando, Curtindo, né? Ele para vai- ficar bom. Aham. Então, não adianta, você escala o negócio, mas não tem clareza, ou não tem uma métrica, você vai queimar dinheiro, né? E já passei dessa fase de ficar queimando dinheiro. Então, a gente está na fase da atração. A gente está entendendo as métricas para dar atração, para a gente dobrar nosso time de insight sales. E aí, o gargalo é produção de conteúdo, né? Por quê? Porque eu tenho que ser uma máquina de produzir conteúdo para alcançar um volume maior de pessoas, para ter pessoas quentes, qualificadas, né? Quentes é aquela que viu, no mínimo, 3, 4 horas de conteúdo meu. Entende? Você entendeu essa relação? Olha que interessante isso, gente.
isso tem tudo a ver com vendas, tá? Tudo a ver o que a gente está falando aqui, não só porque a gente está falando de um time de vendas, mas do processo de decisão das pessoas. As pessoas decidem à medida que o nível de consciência dela sobre o problema que ela tem fica maior. Então, quando a gente fala assim, o cliente é frio, morno ou quente, a consciência dele é fria sobre uma possível necessidade que ele tenha, uma dor latente ou um desejo ardente que ele queira realizar. Então, quando a gente consegue ter mais ponto de contato com essa pessoa, aí isso funciona muito para quem é produtor de conteúdo digital e tem produtos de educação que você queira vender. Funciona muito a quantidade de tempo de tela que essa pessoa tem com você, para que esse nível de consciência aumente e ela esteja mais pronta para tomar uma decisão de compra. Principalmente se for um ticket maior, né? Quanto tempo... Você já chegou, eu acho que nessa percepção, quanto tempo de tela a pessoa precisa ter com você para ela estar um pouco mais pronta para chegar talvez morna ou quente dentro do Inside Sales? As últimas compras, é porque eu fico acompanhando com as vendedoras, né? Quem comprou, o que você perguntou, o que ela respondeu. Porque a gente ainda, como eu te falei, a gente tá azeitando, né? Mas as últimas compras, as últimas mentoradas que entraram, eu vou e falo com elas no 1 a 1. Geralmente é isso. Elas falam, pô, Zora, eu assisti um podcast e aquilo foi determinante. Eu assisti uma live, então é de 3 a 4 horas no mínimo, sabe? Somadas. Porque stories, a gente acha que é muita coisa, mas são 5 minutos. É muito pouco. Não é o Stories que faz a pessoa comprar. O Stories faz a pessoa viciar em você. Criar rotina de ver você. Mas você não aprofunda nada nos Stories. O que vai aprofundar? É vídeo de 5 minutos, 10 minutos. É um podcast, é uma live. Agora a gente também está publicando conteúdo pequeno no Spotify. Porque o Joel mesmo falou pra gente. Então, todo dia tem conteúdo nosso no Spotify agora. Então, é volume e profundidade, sabe? A minha persona é uma persona que ela precisa aprofundar. Tá. E até pelo nosso ticket, né? Nosso ticket é 25 mil. Então, é um ticket muito alto. A pessoa tem que ter profundidade para tomar essa decisão com a gente, né? Ótimo. Volume e profundidade. Como que é essa sua rotina? Porque aí o grande desafio do produtor é conseguir ter tempo, né? Para administrar uma empresa, né? Exato. Não é mesmo? Ter ali pessoas para liderar, mas ao mesmo tempo a gente tem que produzir conteúdo. Como que é a sua rotina de produção de conteúdo? Assim, o que você produz e com certeza você já tem programas, né? Que você entrega, enfim. Como que você se organiza aí? Uma loucura. Eu funciono de maneira mais imersiva, sabe? Então, minhas quartas-feiras são reservadas para marketing, para conteúdo. Então, a gente tem um dia no mês só de podcast. Então, aí eu gravo 5 podcasts no dia. Aí eu tenho um dia só para conteúdo. Eu tenho um dia só para criativo, que é anúncio, né? Gravar anúncio. Toda oportunidade que a gente tem, a minha estrategista vê, a minha social media vê e fala, grava aqui rapidinho um criativo. Porque também precisa de variedade de look, né? Não dá para gravar tudo com a mesma roupa. Então, a gente acaba fazendo... Eu tenho sempre quarta-feira fechado para isso. E na rotina, a gente vai identificando momentos. 1 hora... E como eu faço isso há muito tempo, eu tenho o privilégio de estar treinada para isso. Então, eu faço muito e muito rápido, né? Então, acaba me ajudando. Mas o que funcionou mesmo para mim foi fechar um dia. Tá. Então, toda quarta-feira já tá na minha agenda lá, marketing. Então, é conteúdo, sabe? Às vezes eu dou umas escapadas, mas normalmente eu me dedico nesses dias à produção de conteúdo. Tá. Você tem alguém que te ajuda a trazer as ideias de conteúdo, tipo um conteudista dentro do seu time, assim? Porque um grande desafio que eu tinha era ter criatividade de falar assim, cara, o que mais eu vou falar? E o time falava assim, mas tem muita coisa dentro da sua cabeça. Você tem... Mas pra gente, e aí aquela frase que você falou maravilhosa, que o nosso óbvio é um milagre de alguém, como a gente tá falando, a gente sabe já o que tem de conhecimento e a gente vai adquirindo novos conhecimentos, mas pra gente é muito óbvio. Às vezes a sensação é que a gente tá repetindo as coisas. O meu desafio é o topo do funil, né? Porque eu só quero falar com o fundo do funil. É o meu também. Dani, mais superficial, Dani. As pessoas não vão entender. Como mentorar com o meu propósito? Ai, gente, não é o propósito que vai definir a sua mentoria. É a necessidade do mercado mesmo, Exato. Né? Enfim, hoje eu tenho o privilégio de ter um time muito forte comigo.
Então, eu tenho, né, nossa social media, nosso copy, a minha estrategista, nosso diretor de marketing. Então, a gente tem... eu tenho bastante estrutura para fazer isso. Mas a gente usa muito formulário. Entendeu? Então, pesquisa com a audiência, perguntas básicas, as próprias... E aí você cria o conteúdo baseado no que a pessoa quer saber, no que a sua audiência quer saber. Exato. Inclusive, caixinha de pergunta, eles me pedem muito para responder já em vídeo. Aí, o próprio Stories vira Reels, entendeu? Uma live que eu faço, dentro da live tem no mínimo uns 10 carrosséis. Aí, eu tenho alguém que começa a traduzir isso, entendeu? Então... a gente acaba estruturando desse jeito. Mas para quem está começando, acho que deve ter bastante gente em casa que está nesse processo de começar. Primeiro, não acha que, vou começar agora. Tanta gente que está... Tem muita gente começando todo dia, né, Dani? Tem. Então, esquece isso. Gente, tem mercado, viu? E dependendo do que você faz, tem mercado no mundo inteiro. Então, assim, é o como você faz. Mas já tem tanta gente que fala sobre vendas. Poxa, se a gente pensasse nisso, a gente não começaria nada. Mas tem o seu como. E o seu como, às vezes, é o como a pessoa precisava receber para ela conseguir aprender e ter um resultado que ela nunca teve. Então, não desanime por conta disso. Os começos têm desafios. Você vai ter que aprender a abrir a câmera, começar a se relacionar, dar os primeiros passos. Mas... No tempo, essa conta, ela fecha. E é importante dizer que até o meio deste ano... Então, eu fiquei 10 anos fazendo praticamente sozinha o conteúdo, tá? Caramba. Eu só contratei um time forte de marketing este ano. Porque, enfim, esse é papo para um outro podcast. Já quero perguntar algumas coisas. Eu resisti muito a contratar, sabe? Uma equipe de marketing, por N motivos. Então, eu fiz tudo muito sozinha. E aí, usava inteligência artificial, ia para o básico, as perguntas básicas. Eu acho que o segredo também é você sempre ter mapeado a persona, as dores, os desafios, as perguntas recorrentes e tirar da sua cabeça, que é a questão do método. Tem método para tudo lá na empresa. Tem método para atendimento, método para o marketing, método para conteúdo, método para vendas. Porque quando você vai padronizando as coisas, vai ficando tudo mais simples, entendeu? E nesses 10 anos, bom, como que tá o seu time hoje? Como que tá dividido a sua empresa? Qual que é o tamanho que ela tá? E depois do sabático, qual que é o seu Minha próximo equipe tá passo? aqui, eles devem ter tido até um frio na espinha quando eu falei sabático. A perna até amoleceu. Vocês tratam de ser bom para ela poder tirar o sabático dela, hein, gente? 10 anos na estrada. Como é que tá seu time hoje? E qual que é o próximo passo? Sabe onde você quer chegar como empreendedora? Você tem essa visão do não depender mais tanto de você e a empresa conseguir... A gente sabe que a formação de equity é quando a gente consegue gerar um negócio que funciona sem necessariamente a gente ter que estar ali. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio você conseguir construir um time que consiga isso, né? Que te ajude nessa construção. Então, como você está hoje em termos de estrutura de empresa? Quantos líderes você tem? Como que você está fazendo essa gestão, essa liderança? E onde que você quer chegar? Vamos lá. Hoje, na verdade, a nossa empresa ela tem 2 unidades de negócio, né? A gente falou bastante do Diamonds, a nossa aceleradora de mentoras, que é uma unidade de negócio. E a gente tem a outra, que é a Uniae. É uma universidade especializada em consultorias educacionais. Então, a gente reconhece cursos através da nossa faculdade como extensão universitária. Então, a extensão universitária, ela permite que infoprodutores, pessoas que conduzem mentorias, cursos, treinamentos, elas possam emitir certificados reconhecidos como extensão universitária, que é uma titulação que o MEC criou para cursos livres. Né? Então, um certificado válido nacionalmente, é muito poderoso isso. Né? Então, a Uniae faz esse trabalho e ela já é uma empresa muito madura, né? Já tem processos muito claros. Eu não entrego nenhum dos produtos que rodam lá. São consultores já formados, treinados. Então, é uma estrutura muito madura e que eu tô tirando bastante o pé. Hoje, eu dedico de 4 a 8 horas semanais para gerir essa empresa aqui, tá?
Tá. Então, lá eu já tenho Insight Sales, tenho liderança tática e agora estou no desafio de encontrar a liderança estratégica para lá, né? Então, tô nessa fase e lá a gente tem administrativo, financeiro, vendas, marketing e a entrega, né? Que é o pessoal do departamento de ensino. Então, essa é a Uniae. E o Diamonds já tem toda essa estrutura, né? E a gente está começando a ganhar tração aqui. Então, a nossa aceleradora de mentoras, ela é um programa anual, né? Recorrente. Então, a pessoa ela entra e a previsão é que ela vai ficar de 3 a 5 anos com a gente. E eu também já tenho financeiro, marketing, comercial, administrativo, vendas e também ensino, porque como eu já tenho experiência do lado de cá, eu já tenho pessoas entregando o Diamond junto comigo. Então, eu tenho mentoras junto comigo, entregando aqui. É um programa muito robusto. E como ele é feito para recorrência, não dá para ele depender só de mim. Né? Então, também funciona nesses dois formatos, tá? Em termos de volume de pessoas, a gente tem aproximadamente de 30 a 32 pessoas, eu não tenho o número exato aqui de cabeça, que roda essas duas empresas. Por quê? Marketing, vendas e entrega são específicos. E financeiro, tecnologia, administrativo funciona como back-office para essas duas unidades de negócio. Hoje a nossa dinâmica é essa, tá? O que eu vejo de futuro é a gente multiplicar por 10 as duas estruturas no período de 2 anos. É isso que é a minha visão. Uau! É o nosso extraordinária desafio. de futuro. Exatamente. Multiplicar por 10. Top. Então, resumidamente... Resumidamente é tudo isso. É multiplicar por 10 em 2 anos. Encontrar essa pessoa estratégica para a Uniae, para eu conseguir me desligá-la. A Uniae já está muito madura para ser vendida também, tá? Então, é uma programação. E o Diamonds também ser construído, mas eu entendo que vai levar aí de 5 a 7 anos para a gente chegar numa estrutura despersonalizada, né? Todo negócio começa personalizado e aí depois ele vai ganhando essa despersonalização. Eu fiz na Uniae, então dá para fazer em mais 10. Fez quantas quiserem e tá tudo certo. Exato. Ai, meu Deus, a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro, mas Podia. olha... Tem outras perguntas. Eu acredito que para você que está aqui, que é vendedor ou está empreendendo, acho que trouxe uma visão de negócio mais ampla. E assim, tudo começa com vendas, mas tudo termina com vendas também. Porque a gente dependia de vendas para vender quando a gente era vendedora e a gente continua dependendo de vendas para crescer como empreendedora. Então, não importa o momento de vida que você esteja como vendedor, como um iniciante a empreendedor ou como já um grande empreendedor, uma empresa que não vende morre e um vendedor que não vende morre também, né? Então, esse é um assunto muito importante. Para a gente finalizar esse quadro agora, que é da parte profissional, que daqui a pouco a gente vai entrar no nosso último quadro, que é da nossa parte familiar, né? Que é um assunto que eu gosto de trazer. O que você acredita? Quais são as 3 características que você acredita que um vendedor precisa ter para ter sucesso? Só 3? As 3 principais, assim, para eles não esquecerem. Eu tô com o Flávio, assim, eu gosto muito dos 3 atributos que ele coloca, né? Coragem, visão e ambição. Porque uma pessoa que não tem coragem, ela nunca vai estar disposta a ouvir um não. Uma pessoa que não tem visão, ela não vai suportar o volume de nãos. Porque é lindo eu falar, né? Quero multiplicar em 10 em 2 anos. E o preço que eu vou ter que pagar? Se você não tiver visão, você não paga o preço. Que é onde eu quero chegar lá. Para eu chegar lá, eu vou pagar esse preço aqui, sabe? Então, acho que todo vendedor, ele precisa ter a visão muito clara que o trabalho dele é um meio, não é o fim. Né? Para ele sustentar ali na jornada. E a ambição, que é aumentar a referência, né? Querer mais, querer crescer, querer vencer, querer comprar. Lá a gente tem rotina de boletos, tá? Como que é isso? Olha só. Vendedor entrou, a gente já pergunta, qual vai ser a sua primeira grande compra?
Uau, que Então, legal. nossos vendedores ou tá comprando moto, ou tá comprando casa, ou tá comprando carro. Mete ou um tá- boleto nessa... Ou quer muda o filho de motivação escola. maior que essa? Ou muda o filho de escola para uma escola particular, entendeu? Então, a gente brinca disso, Aham. mas é uma brincadeira real. Muito real. Eu falei Porque- isso ontem pro time de SDF. Falei, e aí, É qual que é o isso. próximo boleto que É vocês vão isso fazer? aí, é isso. Meu filho, é a motivação da vida de prosperar, mas às vezes a gente precisa de uma responsabilidade pra gente Precisa. suportar a jornada. Exato. E Né? entender que é um meio. A venda não é o fim, ela é o meio. Então, eu acredito muito nesses 3 atributos. Maravilhoso. Agora, pra gente finalizar aqui, como mãe, esposa, né? A gente até soa quando a gente fala disso. Que eu sou também, eu tenho uma filha de 5 anos, um bebê de 1 aninho e 1 mês. Ai, que E delícia. eu sei o desafio que é nessa jornada que a gente tá, ainda mais eu que tô mais no começo ainda, né? Que tô, assim, estruturando esses passos aí que você deu já há 3 anos atrás. Como que é pra você administrar as responsabilidades que a gente tem de tantas famílias que dependem da gente? Responsabilidade financeira, responsabilidade social, de formar pessoas, de liderar pessoas que nem sempre vão pensar como a gente, de às vezes se frustrar com pessoas também ao longo do caminho, né? E ao mesmo tempo gerenciar essas emoções, essa demanda de carga horária de trabalho, porque é necessária, com estar com o seu marido, né, com o seu filho, que eu sei que também você super valoriza isso. Como que é pra você? Como que você enxerga isso? Olha, a minha família é a minha melhor escolha, né? E tem uma outra frase que é um dos lemas nossos, que é: primeiro você escolhe a vida que você quer, depois a carreira que cabe nela, né? Depois o tipo de negócio que cabe nela. E eu bato muito nessa tecla lá no Diamonds, que é: não fiquem escolhendo produtos complicados. Não fiquem escolhendo produtos que você vai ter que dar sua alma, né? Não fique escolhendo uma entrega que roda só em você. Não fica segurando contratar um assistente de ensino, um analista de ensino, porque às vezes é aquele investimento que você faz naquela pessoa que vai te fazer buscar seu filho na natação, que vai te fazer buscar o seu filho na escola de música, que vai te fazer conseguir almoçar com seu marido numa quinta-feira à tarde. Então, às vezes, a gente vibra tanto na escassez de não vou investir, né? Não vou contratar, será que eu contrato? Mas e se eu não conseguir? E aí, isso impede que você viva a vida que você merece, né? Que você construiu. Então, o movimento que eu faço em relação a isso, eu sou uma pessoa que trabalho muito, eu sou uma pessoa vocacionada para o trabalho, né? Eu gosto de trabalhar, então eu procuro delegar tudo que eu não gosto. Então, eu não gasto tempo lavando louça, eu não gasto tempo cuidando de nada, de operacional da casa, sabe? Eu vejo a minha casa como uma empresa. Então, eu identifiquei o que é operacional, o que é tático, o que é estratégico. Ninguém sabe disso. Só eu. Exclusivo. Eu nunca contei isso nem pro meu marido. Gente, isso é tão libertador. Vou fazer uma abertura aqui, porque é assim, ó. Existem coisas que não são delegáveis na empresa e que elas são vitais para a manutenção do negócio. Isso. Na nossa família também existem coisas vitais. Isso. Que é o tipo de coisa que a gente não pode delegar. Só que para que a gente faça coisas vitais, com todo o nosso coração, com tempo de qualidade, muitas coisas operacionais que não precisavam da gente ali, elas podem ser delegáveis. Isso vai tornar a vida mais leve, a maternidade mais leve, a relação familiar mais leve. E ajuda muito na gestão emocional, porque a gente fica menos sobrecarregada, não é? Muito, muito. Então, eu fiz isso na minha cabeça, sabe? Eu coloquei em caixas o que é operacional, o que é tático, o que é estratégico. Existem algumas coisas operacionais, por exemplo, lá em casa, eu não sei, eles têm um fetiche comigo cozinhando. Então, eu já combinei, 2 vezes por semana eu cozinho, entendeu? Às vezes 1 vez por semana, mas não dá pra passar. Eu gosto de cozinhar, mas eu acho desnecessário. Ela tem a comida boa e quer ficar negando a comida. Exatamente. Então, mas aí o que eu faço? 1 vez por semana é inegociável. Vira um evento, entendeu? Vira um evento. Exatamente. Vira um evento, a mamãe cozinhou. Então,
existem algumas coisas operacionais, mas que são vitais para a família, eu ainda faço. Mas o restante, eu não faço. Eu delego, eu compro à distância. Sabe assim, eu não perco tempo, por exemplo, indo no mercado comprar material de limpeza. Gente, Mercado Livre, fim. Entendeu? Eu não compro. Então, são pequenos ajustes que faz com que a gente tenha mais tempo de qualidade, sabe? E eu me esforço muito para cuidar da agenda e faço acordos, sabe? Que eu acredito muito que tem hora de plantar e hora de colher. E existem momentos que a gente vai plantar mais para colher mais. Então, eu envolvo bastante eles nesse movimento. Hoje, meu filho está para fazer 6 anos, então ele já entende mais, ele já escuta mais. Então, os combinados funcionam. Com meu marido também funciona. E é uma evolução, né? Todo dia. Eu acho que trazer a família como aliada e eles entenderem. E isso foi um processo lá em casa, né? Entender que o trabalho não era um fim, era um meio. Porque eu sempre tratei o trabalho como fim. Então, eu tive que mudar primeiro na minha cabeça, para depois eu passar isso para eles. Deles entenderem que não era o fim. O fim é a liberdade, né? É a segurança, é propósito, porque eu vejo propósito no que eu faço também, impactar as pessoas. Mas é muito mais a segurança e a estabilidade financeira da minha casa. Sabe? O fim, para mim, é esse, no final das contas. Eles, no final das contas, são os maiores motivadores Exato. para que esse trabalho se realize. Porque, assim, é óbvio que liberdade de tempo, liberdade financeira é um sonho da grande maioria das pessoas. Só que não necessariamente as pessoas estão preparadas para fazer o que precisa ser feito para que isso aconteça. Isso. E existe um tempo de dedicação para que ali na frente a gente olhe para trás e fala, puxa, a vida valeu a pena, né? Então, demais. Eu gostei muito da sua visão. É bem parecida com a minha, inclusive, nesse sentido também, porque eu acredito muito que se a família é um aliado, né, o marido, os filhos, se as pessoas entendem o porquê a gente faz o que a gente faz, até o sentimento de culpa que é bem inerente à maternidade, e né, eu já passei por ele muitas vezes, ele fica mais ameno, a gente consegue se regular melhor, se autorregular nos dias mais difíceis, né? Bom, para a gente finalizar, a parte final é a seguinte, queria ficar aqui o dia inteiro com você, mas não vai ter jeito. Eu falo que, além de ser campeão em qualquer coisa que a gente faça na vida, e você é uma empresária que tem vencido, que tem construído coisas, né? Já tem uma empresa mais consolidada, tá numa segunda. É uma pessoa que venceu muitas coisas, até considerando de onde a gente veio, né? Eu até coloco a gente porque é a gente, de onde a gente veio, até onde a gente chegou. Que tem uma família estruturada, mesmo diante de todos os desafios do empreendedorismo que é no Brasil, né? Empreender no Brasil, na verdade, em qualquer lugar do mundo é desafiador. Aqui, com algumas coisinhas a mais, né, que dificultam um pouco esse processo, mas venceu como empreendedora, venceu como mulher, como mãe, e a gente tem uma homenagem de 2 pessoas que querem gravar uma homenagem para você, eu vou te mostrar. Assim, 2 pessoas, eu falei, olha, pega 2 pessoas que têm alguma coisa nesse momento importantes para falar para você. Então, eu quero te mostrar, tá? Assim, coisa simples, gente. Aqui é assim. Não dá pra ser um negócio que esquece, sabe? Imagino. Pronto. Ó, calma aí. Eu vou pedir pra você dar play, vou aumentar o som. Coloca um pouquinho perto do microfone, só para o pessoal também ouvir. Tá. Zora, é tão difícil falar da importância que você tem na minha vida, porque você mudou minha vida completamente. Em tantos aspectos tão relevantes, tão importantes, que nesse vídeo curto eu não vou conseguir descrever tudo isso, né? Você me deu uma oportunidade quando você me chamou para trabalhar com você lá em 2015, que fez eu ter a vida que eu tenho hoje, a carreira que eu tenho hoje, de ter realizado as minhas aspirações de carreira lá da minha adolescência e agora poder aspirar desejos ainda maiores, chegar ainda mais longe. E o que eu mais admiro em você é essa sua capacidade, né, de mostrar para as pessoas o talento que elas têm, o quão longe elas podem chegar e principalmente direcionar elas para isso. Você é uma mulher poderosa, uma mulher incrível que divide o seu talento para fazer as outras pessoas crescerem cada vez mais. Então, meu muito obrigada por você existir, pela sua vida e amo você.
Falar das horas, Viana, é uma emoção especial para mim, né? Todo mundo sabe, e quem não sabe, quem vai saber agora. É minha filha e é um orgulho imenso tê-la nesse momento tão brilhante da carreira. Ela sempre foi muito dedicada, esforçada, comprometida e uma pessoa muito alto astral, comunicativa, acredita muito em tudo que faz. Enfim, é só emoção, tá? Uma alegria imensa e prossiga caprichando, filho. Grande beijo, te amo. Prossiga caprichando, filha. Continue sendo 10, filha. Depois Que dessa. lindo, que Olha, lindo, você merece, obrigada, Você merece. adorei. Parabéns pela sua trajetória, que Deus te abençoe. Que você siga crescendo e transformando a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Obrigada por ter contribuído com todo mundo que estava aqui te ouvindo. E agora uma mensagem final. O que você diria para as pessoas que querem prosperar? Ai, meu Todo mundo que está Deus. aqui quer prosperar, não quer? De alguma forma? Com certeza. Que recado que é esse que você dá para essas pessoas? Olha, não existe melhor prosperidade do que você ter o direito de escolher a vida que você quer. Então, qual é a rotina que você quer? Qual que é o estilo de vida que você quer? Qual é a forma que você quer levar a sua vida? Eu desejo que, de verdade, você reserve 10 minutinhos do seu tempo e isole qualquer julgamento da sua cabeça. Se olhe no espelho e pergunta, poxa, qual é a vida que você gostaria de ter? Se nada te impedisse, que vida é essa? E busque essa vida, busque um negócio que caiba dentro dessa vida e não o contrário. Busque parceiros, amigos, apoiadores, mentores, mentoras que levem você para viver essa vida, porque, gente, não vale a pena você viver uma vida sem sentido. Então, que o sentido seja o seu próprio desejo. Essa é a minha mensagem final. Maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Curte, compartilha, faça com que essa mensagem chegue em mais pessoas, porque o nosso grande objetivo com Pode Vender é ajudar que as pessoas cresçam, realizem seus sonhos e vivam a vida que elas querem viver. Obrigada por hoje. A gente se vê no próximo episódio, né, amiga?